Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje vamos estudar Espírito e Matéria, que começa na questão 21, onde Kardec pergunta aos espíritos: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em um tempo qualquer? Vejam bem a pergunta que Kardec fez. A matéria, será que ela existe desde sempre, desde toda a eternidade, como Deus existe desde toda a eternidade? Ou ela foi criada por Deus em um tempo qualquer? E os Espíritos nos dão uma resposta magnífica, dizendo o seguinte: só Deus o sabe. Vejam bem, esse espírito que respondeu a questão é um espírito da pleiade do Espírito de Verdade. Claro que todos ali têm uma certa superioridade, um entendimento maior. E ele não quis se arvorar em dar uma opinião particular dele. Quando Kardec pergunta: a matéria foi criada desde toda a eternidade ou foi Deus em algum momento que criou? Ele respondeu: só Deus o sabe. Ou seja, nem nós, nem eles sabem. Só Deus. Continuando a resposta dos Espíritos: entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve vos indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Mesmo que estejais distantes de conceber o começo da sua ação, podeis imaginá-lo um segundo na ociosidade? Ou seja, será que nós podemos imaginar Deus parado sem fazer nada? Num descanso, num repouso? Ou nós sabemos que, como Jesus nos deixou, que o Pai trabalha ainda, sempre trabalha, e Ele também. Então, vejam bem, os espíritos são assim pontuais. Só Deus é que sabe muitas das coisas. Nós ainda não temos esses sentidos, como os próprios espíritos falam, para perceber muitas coisas, né? Mas nós podemos conceber que ele nunca esteve parado. E se ele criou ou no início ou depois, mas ele continua sempre criando, trabalhando. Um pequeno comentário nosso aqui. Pelo que os espíritos falaram, nós não conhecemos nem a essência das coisas, porque nos falta um sentido. Então, nós não conhecemos a essência da matéria, do espírito, por quê? Nos falta um sentido, né? E nem a origem por causa do tempo, que o tempo é o infinito desconhecido na sua totalidade. Nós não conhecemos esse tempo. Quando se fala infinito, é o desconhecido. E nós não sabemos, então nós não podemos ficar arriscando, chutando hipóteses. Nós podemos até pensar algumas coisas, mas não podemos afirmar, porque não temos ainda condições para isso. O tradutor, este Francisco Ruggeri, que traduziu este volume que nós estamos estudando, fala o seguinte: temos nessa pergunta de número 21, que é essa pergunta que foi feita se a matéria existe desde a eternidade, como Deus, o Deus a criou em algum tempo. Então ele fala, nesta pergunta nós temos de forma coerente o arcabouço do conhecimento espírita. Só Deus o sabe. Esse é o arcabouço do conhecimento espírita.
O Espiritismo não vem trazer novidades que não pode confirmar, que nós não podemos afirmar. Então, estamos diante da grandeza moral do Espírito, esse Espírito que deu a resposta. Nós estamos diante da sua grandeza moral, a reportar o início das coisas a quem de fato as iniciou, que foi Deus. Então, esse Espírito, ele não quis se avorar em dar uma resposta particular. Ele pode ter até algumas teorias, como nós sabemos, como nós temos as nossas também. Mas ele não se avorou de dar a sua resposta. Ele deu uma resposta coerente com tudo aquilo, né, que a gente está estudando na doutrina espírita. Então, ele fala que o Francisco Ruggeri, que está fazendo esse comentário, fala que a gente está diante da grandeza moral desse Espírito, porque ele reportou o início das coisas a quem de fato as iniciou, que foi Deus. Ele não quis falar, acho isso, acho aquilo, não, ele já... Nosso inquietante mundo intelectual, ele comentou, não se conforma com essa verdade, pois ela demonstra ao homem o seu lugar real na ordem dos fenômenos naturais. Principalmente aquelas pessoas que são muito inteligentes, que usam da sua intelectualidade para pesquisas, para descobrir coisas que ainda não temos condição de afirmar. Então, não se conforma de falar que só Deus o sabe. Eles também acham que sabem, que devem saber e que precisam saber. É claro que nós sabemos que, à medida que a gente tiver mais conhecimento, à medida que a gente tiver se transformado para melhor, a gente vai tendo mais noções a respeito de Deus. A gente vai tendo mais percepção, a gente vai tendo mais entendimento. Mas no momento não nos é dado ficar levantando hipóteses de achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Nós podemos até pensar alguma coisa, mas não colocar como verdades. E foi isso que esse espírito que respondeu essa questão falou. Só Deus o sabe, ninguém mais. Quem mais que vai saber? E Jesus deixou bem claro, quando ele fez as predições para o futuro, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, falando o seguinte, que quanto à hora e o tempo em que tudo aquilo que ele estava prevendo iria acontecer, ninguém sabia, só o Pai. Se Jesus, que era um espírito, que dizia que era um só com o Pai, fala que só o Pai que sabia, nem ele sabia, como que nós queremos afirmar coisas que não temos a mínima noção. Então é para a gente mesmo abaixar o topete, ficar, né, na nossa condição de aprendizes, aceitando todas as... Claro que nós podemos questionar, claro que nós podemos pesquisar, mas tem um momento em que a gente não pode entrar nesses mistérios de Deus que ainda não temos sentidos, não temos condições de apreender. Na questão número 22, pergunta-se: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que pode impressionar nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas são as definições da matéria no século XIX e ainda mais ou menos continuam com algumas inserções aí, descobertas científicas. Mas quando nós pensamos em matéria, nós pensamos naquilo que tem extensão, que impressiona os nossos sentidos, que nós podemos ver, pegar, né?
O que é impenetrável, nós achamos que é impenetrável, já foi provado que não é tão assim, mas é a noção que se tinha quando Kardec fez essa questão. E ele pergunta se essas definições seriam exatas. Olha o que os espíritos respondem. Em vosso ponto de vista é exato, pois não afirmais senão segundo o que conheceis. Para Kardec, que estava perguntando, e aquelas pessoas que estavam recebendo essa resposta, e para nós também, é exato porque é o que nós conhecemos. Mas os espíritos continuam. Mas, tem um mas ainda. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Então, é uma novidade que eles já trazem para nós. Que quando nós pensamos em matéria, nós pensamos aquilo que a gente pode ver, pode pegar, é impenetrável, tem extensão, impressiona os sentidos. Mas ele fala: saibam vocês que a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não opere nenhuma impressão em vossos sentidos. Ou seja, ela pode ser tão etérea e sutil que a gente não veja, não sinta. Mas ele diz, e no entanto, é sempre matéria. Mas não o seria para vós. Para nós não seria matéria. Então, o ar que respiramos é matéria, a gente não vê. A gente sente, mas a gente não vê. E tem várias coisas que nós poderíamos falar a respeito da matéria num estado assim, tão etéreo e sutil que a gente não vai enxergar, que não vai dar nenhuma impressão nos nossos sentidos. Bom, da resposta dos espíritos, a matéria existe em estados que nem conheceis, nós verificamos essa impossibilidade do homem defini-la ou conceituá-la. Nós podemos definir a matéria da maneira que nós conhecemos. Olha, lembra a resposta dos espíritos? Kardec perguntou se era exata aquela definição. Para vocês, porque é o que vocês conhecem. Então, a matéria existe em estados que nem conheceis. Quando eles falam isso, a gente verifica a impossibilidade nossa de definir a matéria completamente ou conceituar a matéria. Porque se ela existe em estados que não nos são desconhecidos, como que a gente vai definir uma coisa que nos é desconhecida? Como que a gente vai conceituar uma coisa que nos é desconhecida? Porém, na questão 22A, porque essa foi a questão 22, na questão 22A, os espíritos sugerem uma definição para a matéria mais apropriada e que a gente pode, talvez, não chegar aos nossos sentidos, mas nós podemos ter um certo entendimento. Que questão é essa? Kardec pergunta: que definição podereis nos dar da matéria? Vocês vejam que Kardec, ele coloca uma definição, os espíritos falam que para nós, tudo bem, porque a gente não conhece mais do que aquilo que nós definimos ali. Mas ele fala assim, então, que definição vocês podem nos dar? Já que aquela definição para nós é incompleta, já que a matéria existe em estados que nós não conhecemos. A resposta dos espíritos, os espíritos superiores respondem: a matéria é o laço que prende o espírito. Então o espírito precisa de um laço que o prenda. E esse laço que o prenda é a matéria que o prende. É um instrumento, os espíritos continuam, a matéria
é o instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce a sua ação. Agora, então, ele definiu a matéria como sendo algo que pode prender o espírito. E é um instrumento do qual os espíritos se servem para a sua manifestação. Porque se não fosse a matéria, se não fosse o nosso corpo material, os espíritos poderiam até se comunicar, como nós vemos nos trabalhos mediúnicos, através do médium, mas eles não poderiam assim atuar. Vamos dizer, nós espíritos não teríamos nenhuma atuação se nós não tivéssemos o corpo físico. Não poderíamos atuar aqui no nosso mundo terreno, né? Então ele fala que é um instrumento, a matéria, vamos pensar na matéria como o nosso corpo, é um instrumento que serve para o espírito e sobre o qual ele atua, ao mesmo tempo ele exerce a sua ação. E Kardec completa essa resposta dizendo o seguinte: sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Essa foi a definição que os espíritos deram de matéria, para a gente entender melhor. E na pergunta 23, Kardec pergunta: o que é o espírito? Bom, nós falamos de matéria e nós estamos falando, o espírito atua, é instrumento que serve para o espírito, é o instrumento que prende o espírito. Agora ele fala, tudo bem, e o que é o espírito? E os espíritos respondem que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, existe um princípio inteligente, que é o espírito, e um princípio que não é inteligente, que é a matéria. Aí a gente já está chegando num ponto mais, né, preciso para nós. Bom, essa noção de espírito como princípio inteligente do universo é totalmente nova. Nas outras religiões, não existe nada que dê essa noção de espírito como princípio inteligente do universo. Vamos pegar uma religião, por exemplo, o teísmo, que fala de Deus como criador de tudo que existe, né? Superior à criação e tendo criado a partir do nada. O teísmo, Deus criou a partir do nada. Onde que está isso? Na Bíblia. Na Bíblia Sagrada, na parte de Gênesis, no livro Gênesis, no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Então, esta noção de Deus, Criador, nós também sabemos que Deus é criador, superior à criação também, nós afirmamos isso, né? Os espíritos também afirmam isso, mas que ele criou a partir do nada. Está lá na Bíblia Sagrada, né? É um sentido completamente diferente que o Espiritismo dá. Quando o Espiritismo fala que o espírito é o princípio inteligente do universo. Também no catolicismo, a alma no catolicismo é criada no ato da concepção. Veja bem, diferente do que a doutrina espírita nos fala, que a alma já veio de várias encarnações, né? Ainda teremos muitas encarnações. Então, no catolicismo, ela é criada no momento da concepção. E após a morte, como pessoa, ela é incompleta.
não tem sensações. Nós estamos falando da doutrina católica. A alma é criada no ato da concepção, após a morte ela é incompleta, não tem sensações, daí o dogma da ressurreição. Como é que esse dogma da ressurreição? Que no fim dos tempos, significando o ressurgimento de todos os homens, cada um reconstituído em virtude de cada alma retomar o seu corpo. Daí todos nós vamos retomar o nosso corpo. Uma pergunta que nós queremos deixar: qual corpo? Se nós sabemos que já tivemos muitos em várias encarnações. Então é uma doutrina que não há noção de espírito como ser inteligente, desencarnado, individualizado, pessoa completa, e muito menos a de espírito como princípio. Foi criado ali para cada pessoa. Para cada pessoa que vai encarnar, é criado uma alma no momento. O Espiritismo nos traz, né, uma noção completamente diferente, né? Que o espírito é um ser inteligente, quando ele é desencarnado, ele conserva a sua individualidade, ele é uma pessoa completa, né? E ele, para se tornar alma, para ele encarnar no ser humano, ele já esteve em todos os reinos da natureza. Por isso que é o princípio inteligente. Desde a matéria mais bruta lá, depois nos minerais, nas plantas, nos animais, até chegar no reino hominal, que são os seres humanos. Então, o Espiritismo assume esta noção de espírito como princípio inteligente do universo, e a alma, para o Espiritismo, o espírito é um ser inteligente, né? Individualizado. Conservamos a nossa individualidade. Ah, como é que vocês podem provar isso? Nossa, pela observação, nós provamos todas as reuniões mediúnicas que vem um espírito falando da sua vida passada, de como ele fez, de como ele agiu, tudo aquilo que te aconteceu. E se a gente quiser fazer com que ele retroaja no tempo, ele vai também lembrar de outras encarnações. Está mais que provado. Só aqueles que não querem enxergar. As pessoas que querem, o Jesus falou, tenham olhos de ver. Então, aquele que não tem, não quer, ele não quer ficar na zona de conforto. É muito mais fácil, né? A gente ficar na zona de conforto. Saber que a alma foi criada junto com o nosso corpo, daí acabou. Pronto. Nem que ela continue, mas ela não vai ter a consciência dos seus atos praticados. Assim é fácil, né? Cômodo. Vamos fazer uma observação importante. Quem está com o Livro dos Espíritos pode prestar atenção que essa palavra, até aí, ela está escrita por Kardec com a letra E minúscula. Vocês podem ver que até aqui, quando Kardec perguntou o que é o espírito, ele escreveu espírito com a letra E minúscula. E os espíritos responderam, o princípio inteligente do universo, né? Nessa primeira parte, então, da obra, nós estamos falando desse espírito escrito com a letra E minúscula,
com o significado dado de princípio inteligente do universo. Espírito com letra minúscula. Quando nós chegarmos à segunda parte dessa obra, a partir da questão 76, a palavra espírito vai ser escrita com a letra E maiúscula. Por quê? Porque ela vai receber o significado dos seres inteligentes da criação. Já é outra coisa. Espírito com E minúsculo, com a letra E minúscula, é o princípio inteligente do universo. Espírito com letra E maiúscula representam os seres inteligentes do universo ou as individualidades dos seres extracorpóreos. Diferente. Assim, o espírito com E maiúsculo, com a letra E maiúscula, é a individualização do princípio inteligente. Então, primeiro a gente era espírito com a letra E minúscula, princípio inteligente, quando nós nos tornamos espíritos com letra E maiúscula, nós somos a individualização desse princípio inteligente, constituindo um ser consciente, espírito com letra E maiúscula. É um ser consciente, com senso moral e capacidade de pensar em Deus. Ser consciente. Aí nós já estamos utilizando a nossa consciência, nós já desenvolvemos a nossa consciência. Com senso moral, diferente do princípio inteligente, como nós vamos ver. E capacidade de pensar em Deus. A gente pode até não entender ainda Deus, não compreender totalmente Deus, mas nós temos capacidade de pensar em Deus. Nos dirigirmos a Deus numa oração. Termos na nossa mente Deus como Criador, como Pai, amoroso, porque somos espíritos com letra E maiúscula. Assim é possível estabelecer uma diferença fundamental entre a individualização do princípio inteligente nos animais. A alma dos animais é um princípio inteligente. E a individualização do princípio inteligente nos homens, a alma dos homens. Dos animais com letra E minúscula, dos homens com letra E maiúscula. Os animais não possuem senso moral, a gente sabe, nem a capacidade de pensar em Deus, mesmo porque nós sabemos que os animais eles têm flashes de pensamento, mas eles não têm pensamento contínuo. Por isso, eles não possuem o senso moral e nem a capacidade de pensar em Deus. Os animais são espíritos com E minúsculo, com a letra E minúscula. Os homens, ou espíritos com letra E maiúscula, são submetidos ao processo de provas e expiações, e os animais não. Por isso que os animais, quando desencarnam, geralmente eles voltam imediatamente. Eles reencarnam imediatamente. Por quê? Eles não estão sujeitos a esse processo de provas e expiações, mesmo porque eles não têm esse senso moral para julgar os seus atos. Então, eles não precisam. Por que nós precisamos ficar um tempo no plano espiritual? Porque nós precisamos ter a consciência dos nossos atos. Então, os animais não precisam. Os animais não têm a liberdade de escolher entre o bem e o mal que nós temos. Nós já temos um senso moral que mesmo que a gente queira caminhar para o mal, mas a gente sabe que a gente está escolhendo um caminho difícil. Os animais não. Eles não têm esse senso moral. Eles não sabem, não têm esse, né?
escolha, eles não têm esse poder de escolha. Então, nós paramos aqui hoje o nosso programa, continuando no próximo com a questão 23A. Claudete Moura, para o divulgar.net.